no livro de Esther, no capítulo 6, nos versos 1 até o 3. Antes de Salmos, depois de Neemias, antes de Jó, porque é Neemias, Esther, Jó. Um livro que nos ensina muito. Curiosamente, é o único livro da Bíblia que nenhuma vez faz a menção do nome de Deus. E, no entanto, a gente vê Deus agindo, operando, atuando de uma forma extraordinária naqueles dias no meio daquele povo. E esse texto aqui, capítulo 6, versos do 1 ao 3, diz: Naquela noite, o rei não conseguiu dormir. Por isso ordenou que trouxessem o livro das crônicas do seu reinado e que o lessem para ele. E foi lido o registro de que Mardoqueu tinha denunciado Bigtã e Teres, dois dos oficiais do rei que guardavam a entrada do palácio e que haviam conspirado para assassinar o rei Xerxes. Que honra e reconhecimento Mardoqueu recebeu por isso? Perguntou o rei. Seus oficiais responderam: nada lhe foi feito. Nada. Pai, em nome de Jesus, aqui está a tua palavra, teus filhos estão aqui, e nós queremos, Senhor, ser tratados pelo teu Espírito e fortalecidos pela tua palavra, que é alimento, que é bálsamo, que é provisão e cura, em nome de Jesus. Amém. Por favor, se assentem. E o tema da minha fala neste momento é: a vitória é do que confia. A vitória é daquele que confia. Nós acabamos de ler um relato aqui, de que um homem fez coisa boa, e não aconteceu nada na vida dele. Sabe, os anos haviam passado, situações difíceis haviam sido provocadas pelos seus inimigos, e aquela semente boa que ele plantou, parecia que não tinha dado fruto. E, no entanto, a Bíblia conta a história desse homem aqui, que era um homem bom. Ele era um homem bom na sua família, sabe? O seu irmão ou a sua irmã morreu, e ele criou a sobrinha como se fosse a sua própria filha. Ele era um homem bom na sociedade, porque ele ficou sabendo que havia uma conspiração para matar o rei, e ele contribuiu para que isso não acontecesse. E ele também era um homem bom na igreja, podemos dizer assim, porque ele era temente a Deus e servia a Deus regularmente. Eu tenho falado muito a respeito do testemunho na família, o testemunho na sociedade, o testemunho na igreja, porque faz muita diferença na nossa vida quando nós somos instrumentos de Deus para ser bênção. E aquilo que parecia esquecido, aquilo que parecia não ter sido eficiente, aquilo que parecia ter sido inútil ele ter feito, na verdade não era. Estava aguardando o tempo certo. Porque quando você planta uma semente, ela não nasce do dia para a noite. Ela não nasce de uma hora para outra. Você planta a semente e espera. No tempo determinado, ela vai germinar, e ela vai crescer, e ela vai florescer, e ela vai frutificar. Por isso que a Bíblia fala que tudo tem seu tempo, debaixo do sol e em cima da terra. Às vezes nós temos pressa, então estamos sempre olhando no relógio, preocupados com o fim do mês, preocupados com o dia 10, preocupados com o dia 15, preocupados com o dia 20, preocupados com o dia 30, porque parece que as coisas funcionam assim para nós, né? A gente sempre tem um foco
à frente, a gente sempre tem um projeto. Igual nós aqui na igreja, assim, quando chega dia 5 é dia de pagar um aluguel, quando chega dia 10 é dia de pagar outro aluguel, quando chega dia 15 é dia de pagar o aluguel de uma das igrejas da região, quando chega dia 25 é dia de pagar o consórcio, e a gente vai sempre pensando no próximo da frente, né? Então, o dia 5 já foi, o dia 10 já foi, agora nós estamos com a preocupação do dia 15. Dia 15 é domingo, vai ser dia 16. Mas a gente é assim, a gente é preocupado, a gente é aflito, e a gente está sempre pensando na frente. O dia de pagar a faculdade, o dia de pagar a prestação da casa, o dia de pagar a prestação do carro, o dia de fazer compra, o dia de pagar o cartão de crédito, porque a fatura sempre chega, não é? Você usa o cartão, é gostoso, porque essa sensação que a gente tem de comprar sem gastar dinheiro com o cartão é que faz a gente gastar, porque é tanto e você enfia na maquininha e só põe a senha, tique, 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 e fica torcendo, aprovado, aprovado, aí aprovou, você nem quer seu papelzinho mais, né? Você fala, não precisa imprimir o meu, porque vai vir mesmo na fatura, não precisa, não quero nem ver quanto foi o estrago, mas é isso que acontece. Nossas preocupações, elas são sempre na frente, e a gente está sempre aflito. É por isso que muitas vezes a gente semeia e acha que não funcionou. A gente semeia e acha que não vingou, que não deu resultado, que não formou, que não vingou. E talvez o Mardoqueu, por tudo que ele estava passando, ele até pudesse pensar assim também. Porque ele recebeu muita retaliação, sabe? Tinha um homem chamado Amã, que detestava o Mardoqueu, e que odiava ele, de uma maneira cruel, queria não somente a desgraça dele, queria a morte dele, mais do que o Bolsonaro torcendo para a vacina dar errado, né? Queria a morte do Mardoqueu. Não queria só que ele fosse infrutífero, não queria só que ele não fosse próspero, queria que ele morresse. E queria tanto a morte, mas tanto a morte, mas tanta a morte dele, que acabou fazendo uma forca na casa dele. E falou assim, vou enforcar esse Mardoqueu nessa forca. E ele começou a trabalhar para isso, ele começou a fazer de tudo para isso, prejudicando. E é por isso que provavelmente o Mardoqueu achava que a semeadura dele era infrutífera, como muitas vezes nós pensamos. Eu, como pastor, já ouvi da boca de pessoas muitas vezes, nem adianta ir na igreja para mim na igreja não funciona, porque a pessoa quer colheita instantânea. Nós somos a geração do fast food, fala numa cabine, paga na outra e já pega o lanche lá na frente, e sai comendo no carro. Pelo menos a batata, não é? Se a gente vai levar o lanche para casa, a batata vai no caminho. Mas é assim a geração de hoje, que é tudo imediato, que é tudo rápido. Aí vai comprar um negócio na internet, fala, vai demorar 15 dias. Não, esse não, vou de 3 dias. Aí vai no de 3 dias. No de 2 dias, porque a gente acostumou que as coisas têm que acontecer rápido, 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 rápido. Vai no restaurante, é self-service. Você já vai passando, nada de ficar esperando fazer. À la carte, poucas pessoas gostam, porque demora. Aí você pede o prato, o cara ainda vai ter que passar a farinha no bife, para depois fritar, para depois trazer na mesa. É nada, chega lá já está pronto. Você já escolhe o que você quer, um pouquinho de salada, um pouquinho de arroz, um pouquinho de batata, carne, 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 e está feito, não é assim? Todo mundo quer pressa, todo mundo quer rápido, mas a Bíblia diz que para todas as coisas existe um tempo, e para todas as coisas, no tempo determinado, acontece, e os planos de Deus não podem ser frustrados nunca, nunca, porque estava tudo de ponta cabeça na vida de Naamã, aliás, na vida de Mardoqueu. O Amã queria matar ele, de qualquer maneira,
E aí, quando estava prestes a acontecer, quando parecia que ia ser o golpe final, o rei fica com insônia. Mas o rei fica com insônia, tudo bem, quantas pessoas não têm insônia um monte de vezes? Mas aí o rei fica com insônia e fala, lê o livro das crônicas. Tem algum dia especial que o rei quer que lê? Não, abre em qualquer lugar aí, lê qualquer coisa. Daí o cara que foi ler, abriu lá em qualquer lugar, e abriu bem no dia que o Mardoqueu lançou a semente. Não é uma coincidência isso? Tremenda. Sabe por quê? Porque enquanto o Mardoqueu pensava que estava demorando, Deus estava caprichando. Deus estava cuidando para ser no tempo certo, para ser o melhor. Então não fique aflito achando que as coisas não estão acontecendo para você do jeito que você queria. Tenha paciência, porque o melhor de Deus ainda está por vir. Tenha paciência, porque não está demorando, Deus está caprichando. Deus está cuidando para que o melhor aconteça. Aí o rei faz a pergunta, escuta, o que nós fizemos para recompensar esse cara que salvou minha vida? Qual foi a recompensa que ele recebeu por salvar a vida do rei? Aí os caras olharam um para o outro assim, e falaram, você fez alguma coisa? Eu não fiz, e você? Eu também não. E rei? Não foi feito nada. Ah não, a gente precisa fazer alguma coisa. A gente precisa resolver esse problema. Eu não posso ficar devendo para uma pessoa que fez algo tão maravilhoso para mim. Salvou a minha vida. E aí, toda arma forjada e preparada contra nós, não prospera. Ela vai ser despedaçada. É por isso que a Bíblia diz que maldição sem causa não procede. Maldição sem causa, Marcelo e Marcelo, não procede. Às vezes a gente pensa que a maldição está vindo sobre a nossa vida, mas não vai vingar, não vai prosperar, não vai progredir, Rodrigo. Sabe por quê? Porque Deus está no controle, Deus está cuidando. Deus fala, não, peraí, essa vida é minha, essa alma é minha, eu estou cuidando direto dessa pessoa. Então não precisa ficar aflito, ninguém vai pegar o seu lugar, ninguém vai passar na sua frente, ninguém vai te derrubar, porque o que Deus preparou para você é seu. Aquilo que é para ser seu já está na sua mão, é só esperar o tempo certo, vai acontecer. Temos falado aqui, se Deus falou, vai acontecer. E aí, uma série de coisas aconteceu, mas eu já vou direto no assunto. O Amã foi para pedir a cabeça do Mardoqueu, mas deu tudo errado naquela noite. Deu tudo errado porque ele acabou pisando na bola com o rei de uma maneira tão grande que o rei quis matar ele. O rei falou, miserável, eu vou matar esse cara, ele é folgado. Daí logo já apareceu um cara e falou, eu sei onde tem uma forca. Ele construiu uma forca de quase 20 metros de altura, bem grandona, na casa dele tem. Então usa ela e mata ele. Porque ele tinha um intento maligno contra o Mardoqueu. Só que ninguém pode amaldiçoar aquele que Deus abençoa. Ninguém pode intentar acusação contra os escolhidos de Deus. Diz a palavra de Deus que quando o inimigo vem contra você por um caminho, por 7 caminhos ele tem que fugir. Porque sobre você está a unção do Altíssimo. As pessoas não podem tocar em você. As pessoas não podem te afligir. Às vezes é momentâneo, mas passa, porque Deus está no controle. Então essa história mostra que a honra vem na hora certa. A gente não precisa ficar aflito. A gente não precisa achar, não, o que fizeram comigo, eu não merecia isso. Não podia ter acontecido isso comigo. O inimigo não podia ter prevalecido. Eu prefiro pensar como salmista, no Salmo 124, que diz assim, se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, certamente o inimigo nos teria engolido vivos. Então eu prefiro pensar
que mesmo na maior adversidade que eu passei, o Senhor estava me sustentando. Eu gosto de pensar naquela música Pegadas na Areia, que conta a história de que um sujeito estava observando a vida, com pegadas na areia, e que em todo o tempo o Senhor caminhava com ele, lado a lado, mas nos momentos mais difíceis da vida dele, uma das duas pegadas desapareciam, e ele reclamou: poxa, Senhor, nos dias mais difíceis da minha vida, o Senhor me abandonou e me deixou passar sozinho. Aí o Senhor fala: você está enganado, meu filho, a pegada que você vê não são as suas, são as minhas, porque nessas horas eu te carreguei no colo, porque você não teria aguentado, você não teria resistido. Então, se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, certamente o inimigo nos teria engolido vivos, mas o Senhor arvorou sobre nós a sua bandeira e nos garantiu a vitória. A gente olha para trás e pensa assim: é um ano de pandemia, todo mundo fala é ano perdido, mas quando a gente vai computar as bênçãos que Deus derramou na nossa vida, são muitas bênçãos, irmãos. Eu estou vivendo um ano tremendamente abençoado, com toda a circunstância contrária que eu passei no começo do ano. Quando o ano iniciou, que veio a pandemia, parecia que as coisas iam ser terríveis para mim. Pensei assim: nome negativado, títulos protestados, situação irreversível. E aí quando eu olho para trás assim, falo: caramba, nem um cheque devolvido, nem um título protestado, ainda melhorei meu carro, ainda melhorei minha moto, e ainda estou feliz. Como Deus cuidou de tudo. E sabe quanto eu devo? Nada, melhorei tudo sem fazer financiamento, sem ter carnê, sem nada. Você olha lá, as únicas Bíblias que tem lá em casa é essas mesmo de ler. Não tem Bíblia de carnê. Porque Deus cuidou, Deus zelou. Agora, por que Deus cuidou e zelou? Não sei. Por que Deus gosta de mim? Não sei. Deus gosta. Por que Deus gosta de você? Deus gosta. Você é bonitinho? De máscara, todo mundo é bonito, né? Esses dias eu estava vendo aquele desenho do Pica-Pau, que tem uma mulher muito feia, com quem ele vai casar assim, e ela está de máscara. Quando ela tira a máscara, ela é horrível. Hoje em dia nós estamos assim, todo mundo é bonito. Só os olhos à vista. E não é porque você é bonito, não é porque você é bonita, mesmo que fosse, ou mesmo que seja, Deus te ama porque você é fiel. Deus te ama porque você confia. E a vitória é do que confia. O Mardoqueu confiou em todo o tempo. Sabe, quando estava tudo acabado, tudo para ser decidido, assim, dia do Urim e Tumim, que é um tempo histórico aqui, que os judeus iam ser mortos, todos eles. Porque o Amã tinha conseguido o decreto, todos os judeus iam morrer, inclusive Esther. E o Mardoqueu vai lá e fala para Esther assim: o negócio é o seguinte, fala com o rei, você é a única que pode. Daí ela falou assim: escuta, mas se não for o meu dia de eu ir falar com o rei, eu posso morrer. E ele fala assim: será que não foi por isso que Deus colocou você no lugar em que você está? Se você se fingir de louca e não for fazer o que é preciso ser feito, Deus vai levantar outro e você vai ser envergonhada, porque vai acontecer. Nada dos planos de Deus pode ser frustrado. Então Deus vai usar você, Deus vai usar você, Deus vai usar você. Nunca se esqueça disso. Deus vai te usar de uma maneira sobrenatural. Confia, confia. Tem uma canção que diz isso: espera, Ele vem, confia, Ele vem e faz um milagre. É difícil às vezes acreditar, é difícil às vezes confiar, é difícil às vezes prosseguir, mas se a gente olhar firmemente para Jesus Cristo, o autor e o consumador da nossa fé, a vitória virá. A vitória virá.
E eu quero orar por você agora, pedir a bênção de Deus sobre a sua vida. Meu Deus, meu Pai, no poderoso nome do Senhor Jesus Cristo, eu rogo pela tua bênção sobre a vida dos teus filhos. Senhor, nós queremos confiar, como Mardoqueu confiou, como Esther confiou, para que o Senhor reverta a situação contrária, para que o Senhor manifeste a sua glória e exalte o seu poderoso nome. Senhor, nós queremos viver milagres, milagre de cura, de provisão, de libertação. Por isso é que todos os cultos eu tenho orado, Senhor, para que o Senhor visite agora essas pessoas que estão com câncer, que o Senhor visite agora essas pessoas cuja a metástase está se espalhando pelo corpo. Arranca este tumor, Senhor, desfaz essa metástase, faz desaparecer este caroço, dá alívio às dores, Senhor, para que contemos o testemunho da tua glória aqui neste altar, porque o Senhor está colocando as mãos e derramando o teu bálsamo de cura. Nós confiamos no Senhor e declaramos a tua bênção, e declaramos o teu milagre. Senhor, aquele decreto de que não vai dar certo, Senhor, nós não aceitamos e declaramos, vai dar certo, porque o Senhor está colocando as tuas mãos. O decreto contrário, Senhor, o diagnóstico contrário, o veredito contrário, Senhor, nós revogamos agora pela fé, e declaramos a tua bênção e o teu milagre, no poderoso nome de Jesus Cristo. E todos os que creem digam amém. Amém. Graças a Deus.